Mas o dinheiro por si é neutro. Vai depender muito da mão de quem o carrega. Quem é que está com o dinheiro na mão? Qual é o objetivo dele? Qual é o pensamento dele? Qual é a estratégia dele? O que ele pensa em fazer com aquilo? Então, o dinheiro ele pode ser um patamar ou ele pode ser uma forma tanto do Senhor nos testar, nos provar, quanto do adversário também nos provar. Porque, embora as pessoas acreditem que o financeiro, o dinheiro tem a ver só com este mundo, mas ele revela aquilo que nós somos, como você falou, e essa frase ela tem que estar sendo repetida talvez a cada minuto do que a gente está falando aqui. O dinheiro revela aquilo que está na nossa alma. E a Bíblia já diz isso. Se você é fiel no pouco... E a Bíblia está falando ali de finança, só ler, não é só sobre espiritualidade, fiel no trabalho pequeno que Deus... Ali era bem específico. Bem específico. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Povo abençoado e querido, a paz do Senhor, muito bom estar com vocês mais uma vez para falar de vida, no nosso Falando de Vida e muito mais. Para a gente conversar aqui sobre assuntos relevantes, bíblicos, espirituais, necessários, mas principalmente edificantes, abençoadores para a sua vida, para te fortalecer, e você não perde nada ficando com a gente aqui, porque Deus vai abençoar a sua vida mais uma vez, e eu tenho absoluta certeza que você será fortalecido através desse episódio. Queremos lembrar também a vocês que estar aqui, logicamente, é uma bênção do Senhor, e estamos também por causa do apoio que recebemos da nossa igreja aí de Pregai, também do Instituto de Educação Evolver, onde você tem cursos profissionalizantes, supletivo, cursos técnicos, graduação, pós-graduação, presencial e também EAD. Tudo de bom para você lá no Evolver, e você está vendo as informações aí na tela. Também temos o apoio do Batata Show, Lanchonete e Pizzaria, que além de tudo você tem uma área Kids fantástica, possibilidade de alugar para fazer a sua festa, o seu evento. Entre em contato, agende o seu dia, agende o seu horário para você não perder. Também o apoio da Eletricar, autoelétrica, e também atendimento para o ar-condicionado do seu carro. Todos os problemas elétricos resolvidos na Eletricar, o seu carro higienizado, o seu ar-condicionado gelando, chegando esse verão aí, e com as informações que você tem, também entre em contato, agende o seu horário, apoie e abençoe esses nossos irmãos, e vamos juntos para mais uma conversa abençoada aqui no nosso Falando de Vida e muito mais. Amém, gente querida? Mais uma vez aqui para conversarmos sobre vida, para falar de vida, e hoje mais uma vez com a nossa bancada fixa do Falando de Vida. Paulão, paz, meu amigo. Beleza. Meu amigo Pastor Paulo, é nós na fita. Mais uma vez, estamos nós aqui, bancada permanente do Falando de Vida e muito mais. Como você está, amigo? Bem, graças a Deus. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. E nós hoje vamos falar de um assunto que eu acho que a galera gosta, né? Nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de prosperidade. Prosperidade e dinheiro são coisas que às vezes se confundem um pouco, mas que eu acho que são extremamente diferentes na sua raiz, na sua essência, embora um esteja ligado ao outro, e não tenho dúvida disso, mas tem uma raiz, uma essência diferente, amigo? Tem, com certeza. Existe condição da pessoa ser próspero com uma certa quantidade de dinheiro, de espécie, né, monetária, enquanto outros, para ser próspero, vão carecer de uma quantidade maior dessa. Depende muito do que a pessoa está interessado. Eu quero dinheiro ou quero a prosperidade? O que traz a felicidade não é o dinheiro. É a prosperidade. É a prosperidade. Mas existem alguns que vão atrás do dinheiro. E hoje nós vamos conversar pra caramba sobre isso. A gente pode até dizer que o dinheiro passa e acaba, mas a prosperidade permanece. Muito. Sabe de quem que eu lembrei aqui, Paulo, enquanto a gente introduzia aqui conversando sobre isso e essa relação entre dinheiro, prosperidade, o que ele faz? Eu lembrei de um camarada na Bíblia chamado Geazi. Um bom exemplo. Geazi era o moço de Eliseu, e quando Naamã veio a Eliseu
acreditando que era através da sua força, seu braço, suas riquezas, sua prosperidade, seu nome, que ele alcançaria a cura. Começou errado, acreditando que a presença e a bênção de Deus estava associada às riquezas materiais, foi para o palácio acreditando que era o rei, descobriu que o rei não podia fazer nada, mas tinha um homem que realmente era próspero, que tinha Deus, né? Ele achou que o dinheiro é que ia trazer a cura para a necessidade dele, né? E quando você vai atrás do lugar onde o dinheiro é estabelecido como patrão, há uma possibilidade incrível de você conseguir os resultados através do próprio dinheiro. Então, como ele acreditava que a cura dele estava relacionada ao lugar que tinha dinheiro, ao palácio, então ele levou o dinheiro para tentar comprar a sua bênção. Era assim que ele era acostumado a viver. Mas quando ele vai encontrar Eliseu e ele ouve através do moço, porque Eliseu nem foi falar com ele, que para ele ser curado ele precisava mergulhar no Jordão, ele ficou revoltado, mas acabou depois, através da orientação daqueles que estavam com ele, mergulhando, ficou curado, mas voltou e aí Eliseu o atendeu. Ele quis dar a Eliseu os recursos que ele levou, vestes, ouro, prata, enriquecer Eliseu com dinheiro, mas Eliseu já era próspero demais, ele já tinha tudo que precisava e Eliseu disse, não quero, pode levar de volta. Mas Geazi ouviu, Paulo, e quando Eliseu voltou para dentro de casa, Geazi saiu correndo atrás de Naamã e disse, olha, mentira, Eliseu me mandou porque desceram alguns homens que vieram das montanhas e ele disse para pegar algumas vestes, algumas riquezas para dar a eles. Naamã prontamente entregou, Geazi voltou, escondeu tudo e foi encontrar com Eliseu. Aí Eliseu falou, onde é que você estava, Geazi? Porque a preocupação de Geazi não era em ser próspero como Eliseu era, porque quando a gente é próspero, e talvez Salomão tenha demonstrado isso claramente, ele pediu sabedoria, pediu algo que só Deus podia dar, e ele recebeu sabedoria e se tornou um dos homens mais ricos de toda a história de toda a terra. O rei de Israel, que teve a maior expansão territorial, ele foi o que reinou sobre o maior território em Israel, mas ele não pediu isso a Deus, porque pedindo o que ele pediu, a prosperidade que vem através de uma vida com Deus, que realmente nos dá tudo aquilo que a gente precisa, foi capaz de trazer ele para esse nível de riqueza que ele nem mesmo pediu, mas que acompanha a prosperidade. Paulo, não fugindo de Geazi aqui, mas a Bíblia diz, se você for fiel, obedecer ao Senhor, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, da tua amassadeira, bendito aquilo que você plantar, bendito aquilo que você criar, a bênção te procurará e te encontrará em todos os lugares. Então, essa relação com Deus é fundamental para que a prosperidade venha, porque prosperidade não é só dinheiro, e você vai falar muito disso, prosperidade tem a ver com aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque tem a ver com paz, com alegria, com felicidade, essas coisas o dinheiro não compra. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem isso, né? Então precisa de um conjunto de coisas para realmente dizer que somos prósperos. Mas Geazi, quer falar, amigo? Não, pode continuar, mas o exemplo que o senhor começou a usar é uma introdução fantástica. Sim. Porque através dele ele vai permear tudo que a gente vai conversar aqui. E se as pessoas do outro lado estiverem muito interessadas em realmente como fazer o bom uso dessa prosperidade financeira que Deus está disposto a dar, isso é fantástico. Agora, eles precisam nos acompanhar, não só nesse episódio, como provavelmente no próximo. No próximo, né? Nós temos 2 etapas bem distintas aqui desse ensinamento e eu tenho certeza que é muito importante para quem realmente quer avançar, porque como eu estava falando de Geazi, você citou aí o quão ele encaixa perfeitamente naquilo que a gente vai ouvir aqui nesse podcast, nessa nossa conversa, porque Geazi ele queria uma prosperidade através de um recurso financeiro obtido ilegalmente, porque ele obtém através do dinheiro. E de uma fala que não foi nem dele, né? Porque ele vem falando em nome de outra pessoa. Na verdade, mostra o seguinte: apesar da prosperidade também poder ser através do dinheiro, ela não é só através dele. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não conseguiram alcançar prosperidade ainda. Por quê? O dinheiro, na verdade, a função dele vai ser uma função de desmascarar a alma da pessoa. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o
O camarada veio cheio de dinheiro, porque não era pouca quantia não. Se tentar transformar aquilo em dinheiro de hoje, vai ver que era uma quantidade bem grande. Então quando ele chegou e tentou colocar isso diante do profeta, o profeta que já era próspero, ele falou assim, eu não preciso, até porque o que eu dei não veio nem de mim. Ele tem esse reconhecimento, foi do Senhor. O Senhor não me pediu para me pegar nada. O que o Senhor deu de graça, deu para abençoar ele. Então que ele vai ser abençoado. Existem pessoas que quando começam a ter dinheiro, e nesse momento ela começa a achar que é próspera, ela começa a ter o seguinte medo, o medo da escassez. O medo da escassez pode, apesar dela ter uma conta muito boa no banco, fazer com que ela tenha tanto medo daquele dinheiro acabar, que ela começa a passar necessidades dentro da casa dela. Não vai ser muito difícil de ver pessoas que às vezes têm muito dinheiro e andam como se fossem pobres. Pessoas que têm muito dinheiro e comem como se fosse pobre. Por quê? Porque o dinheiro é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então ele tem medo de ficar sem essa quantidade. Esse é um dos medos. Sim, nós vamos explorar você hoje e o seu conhecimento incrível na área administrativa e toda a sua formação nessa área, tanto quanto a sua experiência, para falar de alguns pontos, e eu tenho algumas questões aqui para te perguntar daqui a pouco. E você, complementando muito bem o que a gente estava falando de Geazi, você usou essa frase que eu acho muito poderosa: o dinheiro revela a alma, tem essa capacidade de revelar a alma. Quando ele chegou para Eliseu, Eliseu falou, onde é que você estava? Ele estava por aí. Aí Eliseu falou, por um acaso o Espírito que está em mim não te viu? E sabe o que é interessante, Paulo? Pode até ser que ele tenha tido que devolver o dinheiro a Naamã, aquilo que ele trouxe, não sei. Acredito eu que se isso tivesse acontecido, a Bíblia registraria, porque seria um fato muito importante. Porém, a Bíblia em nenhum momento diz que ele teve que devolver, ele até ficou com dinheiro, mas ele ficou com dinheiro sem prosperidade, porque a Bíblia diz que ele ficou leproso. A lepra se apegou a ele e à casa dele. Então veja que obter o dinheiro não significa ter prosperidade. Ao ver o dinheiro e a possibilidade de ganhá-lo, revelou o que estava na alma de Geazi, alguém que estava mais interessado na vida material e humana do que em ser realmente um sucessor, um homem que aprenderia com Eliseu, alguém que estaria ali desfrutando de uma comunhão maior com o Senhor. Então, revelada a alma dele, ele até fica com o dinheiro, mas fica sem prosperidade. Ele não era uma pessoa qualquer também. Não era. Ele pertencia a um grupo seleto de pessoas que estavam tão próximo de um grande profeta, né, e que tinham uma intimidade muito grande, e a gente pode dizer que tinha intimidade também com o Senhor muito grande. Então a gente não pode esquecer de que o dinheiro ele pode, e ele tem esse poder, e nós precisamos tomar cuidado, que ele pode pegar qualquer pessoa em qualquer nível. O cuidado de tudo aquilo que a gente vai ministrar aqui nesses momentos que a gente vai estar conversando, ele encaixa para todo tipo de pessoa. Verdade. Não adianta a pessoa bater no peito e achar que é um super-herói que está blindado das coisas que... Não está, essa é uma grande verdade. Então, povo querido, fique com a gente aí, porque eu tenho certeza que você pode não ter muito, mas você tem dinheiro. E você tem que aprender como lidar com ele para que ele se torne um instrumento de bênção para você, e usando uma frase ouvida há muito tempo, para que ele seja um ótimo empregado, mas que ele não seja o seu patrão, porque senão nós perderemos o sentido e a realidade principal do serviço que ele tem que prestar. Mas, Paulo, então, só lembrando às pessoas que há algumas semanas nós tivemos uma conversa aqui no nosso Falando de Vida sobre administração também, fazendo basicamente uma grande introdução a esse tema. Falamos também depois de autorresponsabilidade, que é uma coisa que se encaixa também em tudo isso que nós vamos aprender aqui hoje, porque além de conhecimento técnico, você também vai trazer para nós uma perspectiva bíblica, e vamos estar juntos aqui falando sobre isso. Então eu quero começar com uma pergunta, Paulo, com base talvez introdutória também nisso que a gente está começando a falar aqui, e te fazer uma pergunta, baseado no que a Bíblia diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro, então, ele é ruim? Ou é a gente que não sabe lidar com ele? Como é que você vê isso? Talvez as pessoas de cabelo branco, para
para cima vão saber que a igreja, durante muito tempo, pregava muito de uma forma errônea e colocava o dinheiro num patamar muito ruim, ao ponto de que parecia que a igreja tinha sido feita só para pessoas que eram pobres. Parecia que a igreja não podia ter ninguém com prosperidade financeira. Então, quer dizer, a gente pode entender que, na verdade, o dinheiro por si ele é neutro. Sim. Ele acaba sendo uma ferramenta na mão de uma pessoa. Como tudo, eu acho, né, Paulo? A internet, por exemplo, as redes sociais, a TV, tudo pode ser usado de forma ruim ou boa, depende de quem está usando. De quem está empunhando, justamente. Então, o dinheiro em si, ele não tem problema nenhum. E isso a gente já começa a quebrar alguns paradigmas aqui e dizer, para quem é cristão, que ele tem o direito de usufruir o melhor que esta terra produz. Amém. É um direito que ele tem. Realmente, como alguns dizem, aí da mesma forma, tem aqueles que dizem de uma forma boa e outros que trabalham isso de uma forma errada, Deus, realmente, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus e Deus é dono de todas essas coisas, nós somos herdeiro dele e temos o direito a tudo isso. Claro que com toda essa situação existem os pontos a favor e os pontos contra. Não é só essa frase na literal. Existem alguns pesos que vêm com isso. Mas o dinheiro por si é neutro. Vai depender muito da mão de quem o carrega. Quem é que está com o dinheiro na mão? Qual é o objetivo dele? Qual é o pensamento dele? Qual é a estratégia dele? O que ele pensa em fazer com aquilo? Então, o dinheiro ele pode ser um patamar ou ele pode ser uma forma tanto do Senhor nos testar, nos provar, quanto do adversário também nos provar. Muitos dos cristãos, talvez no coração dele, profundo, seja o que mais me importa é a eternidade. Então, se a minha alma, ela interessa mais pela salvação e o dinheiro pode ser uma pedra de tropeço, talvez não tê-lo seja a melhor escolha para a minha vida espiritual. Talvez seja por isso que Salomão diz, dá-me aquilo que realmente eu preciso, nem muito para que não me ensoberbeça e nem me deixe ter falta para que eu não murmure. Ele queria um equilíbrio. Queria um equilíbrio, que depois ele deixa muito bem alinhado e ele termina a vida dele dizendo assim, caramba, eu descobri que eu não precisava de nada disso. Temer a Deus. Que eu não precisava de nada disso. Ou seja, apesar dele ter tudo, sim, dinheiro é o que não lhe faltava, e no final da vida dele ele falava assim, para mim ser próspero, para mim ser feliz na minha vida aqui mesmo, eu não precisava de nada disso. Eu tinha só que temer a Deus. Paulo, o nosso público, ele é variado, mas é majoritariamente cristão, né? Servo de Deus. E você falou aí que durante muito tempo as pessoas trataram, principalmente na igreja, errado a questão do dinheiro. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são muito conhecidas pelo que têm, pelo que possuem. E não estou dizendo que é certo fazer isso, tá? Eu estou dizendo que, infelizmente, as pessoas são muito reconhecidas e até julgadas e tratadas, talvez, pelo que têm. E acredito que, às vezes, isso também gera uma percepção errada sobre o dinheiro nas pessoas. Mas, entendendo que os servos de Deus que estão nos ouvindo, como você falou, que foram ensinados em muito tempo erradamente sobre a questão financeira, eu queria te pedir para você, na sua visão, administrador e pastor, o que você vê de fato a Bíblia explicando sobre as nossas posses? Quando eu comecei a me perguntar aqui, o que seria então o amor ao dinheiro? Sim. O que seria realmente isso? Como eu consigo perceber se eu estou me apegando ao dinheiro, se o meu coração está se apegando ao dinheiro? Me importa a eternidade. E se a eternidade for alcançada, eu não podendo ter muita abastança financeira nessa terra, eu prefiro que seja assim, porque o que me importa é a eternidade. De que adianta você ter muitas finanças se hoje o Senhor falou assim, chegou o seu dia? A Bíblia diz que um camarada falou, minha alma, dorme bem, porque tens em celeiro bens para muitos dias. Vou construir celeiros maiores para guardar toda a minha produção. Mas naquela noite a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu dizendo a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para que será? Qual o termômetro que eu posso usar para saber se eu estou me apegando ao dinheiro ou não? Uma delas é a obsessão mental. Obsessão mental, ou seja, eu começo a pensar sempre em ter ganhos,
tudo que eu olho e falo assim, eu posso ganhar tanto naquilo ali, eu posso ganhar tanto naquilo ali. Eu começo a ter essa preocupação que tudo é financeiro. Porque quando você começa a não focar só no dinheiro, provavelmente quando você começar a focar nas pessoas que estão ao seu redor, em se preocupar com elas, em cuidar delas, em se preocupar com a sociedade, com a sua contribuição que você está dando, isso são desvios. Sim. Isso está tirando a sua atenção. Se o foco, se a sua obsessão não for dinheiro, provavelmente o crescer da sua empresa vai demorar um pouco mais. Ou talvez nem vai conseguir chegar aonde você idealiza que ela chegue, porque você está tendo que pensar em outras coisas que não é só o dinheiro. Realmente, se você tiver essa obsessão pelo dinheiro, a tendência é que você consiga alcançar com mais rapidez esses ganhos financeiros. A sua empresa vai conseguir alavancar de uma forma mais rápida e ser mais próspera em menos tempo do que outras, porque você, com este amor ao dinheiro que você se apega, outro sinal que vem são as minhas decisões quando elas estão comprometidas. Como assim, Paulo? Explica pra mim. Pois é, minha decisão está comprometida. Não, quer tomar o chá, fica à vontade, amigo. Eu tô sentindo que você tá com vontade. Esse chazinho eu espero a semana inteira para tomar esse chá. Rapaz, eu vou ter que abrir meu coração. Faz isso não. Galera, por mais que eu goste de chá, é aqui que eu tomo. Ô, meu pai... Olha, a pastora faz que com tá todo aqui, carinho. Esposa querida, com um sorriso magnífico. Eu não sei a quantidade de chá que tem nessa garrafa, 500 não. ml, 500. Então eu bebo 500 ml de chá, porque eu saio daqui e a garrafa vai... Então, as decisões comprometidas. Decisões comprometidas são assim, ó. A pessoa vem com uma proposta para você e você olha para ela e fala assim, eu não devo fazer. Mas tem muito dinheiro envolvido. Isso vai mudar a sua opinião? É isso? É isso aí. Quando eu me apego ao dinheiro, quando o meu coração está amando o dinheiro, eu já não olho com tanta ética. E aí, como o nosso público é mais cristão, e a gente vai trabalhar mais à frente algumas coisas que a gente tem que observar, eu consigo perceber que aquilo ali eu não deveria fazer. E às vezes é tão grande que vai ser um divisor de águas na sua vida. Então as minhas decisões, quando eu estou apegado ao dinheiro, quando o meu coração está amando o dinheiro, ela torna as minhas decisões comprometidas. Eu fico pensando que nisso que você falou a gente se enquadra também. E eu me preocupo muito com isso e você falou uma coisa muito séria. Então eu posso dizer, por exemplo, pergunta que eu te faço através do que você falou aí, que quando líderes aceitam receber em comunhão nas suas igrejas pessoas que não deveriam estar em comunhão, porque o caráter não é, e eu não estou falando nem do escondido, mas o caráter público não é aceitável, mas como essas pessoas vão trazer retornos financeiros, eles aceitam. Vou dar um exemplo para você aqui. Uma vez ouvi de um pastor que estava recebendo uma pessoa que estava envolvida no meio político e tinha muitos escândalos, inclusive em relação à quantidade de mulheres que tinha, e não era uma coisa escondida, era uma coisa bem pública, mas como aquela pessoa manifestou o desejo de estar na igreja, ele inclusive deu a ela um cargo ministerial de presbítero, porque não podia perder o apoio financeiro que vinha dele. Eu sempre entendi isso escandalosamente como um grande erro. A Bíblia diz que Israel deixou de confiar no Senhor e foi buscar ajuda no Egito. Eu sempre vi isso por esse ângulo. É você trocar Deus pelas pessoas, deixar de esperar a ajuda de Deus, buscar ajuda nos homens, então no Egito, e acreditar que isso é suficiente. Esse é um exemplo que se encaixa nisso que você está falando? Então, quando eu começo a olhar para uma pessoa, aí vamos usar esse exemplo que o senhor deu, um pastor ele deveria estar com a preocupação dele para quando olha para uma pessoa que está se achegando ao rebanho dele. Preocupado em cuidar de todas as áreas necessárias para que essa pessoa chegue ao céu. Alcance o céu, exatamente. Quando ele está muito apegado ao dinheiro, e aí a gente, com todo amor e carinho, não quer dizer que todos os pastores são assim, e graças a Deus é a minoria que é assim. Que faz um barulho imenso, mas é a minoria. Então vamos usar esse exemplo. Tem os seus relacionamentos prejudicados. O amor ao dinheiro faz com os relacionamentos prejudicados. Trabalhe aquela ovelha até que ela possa chegar nas portas da eternidade e ouvir do seu Senhor, vinde para cá benditos. Esse é o trabalho do pastor. Quando ele olha e vê que aquela pessoa precisa ser tratada de alguma coisa porque está impedindo dela alcançar o céu, e ele olha agora para o dinheiro e fala assim, opa,
Ele tem um relacionamento prejudicado ali. Principalmente se ele percebe que ao tentar corrigir aquilo, ele corre vai o perder. risco de perder. Ele cede, justamente, o relacionamento dele está prejudicado, porque ele não está preocupado com aquela pessoa, ele não está preocupado com o ser humano, ele está preocupado com aquele CPF, ele está preocupado com aquilo, o que vai dar de retorno para ele. E se ele falar a verdade, ele vai perder aquilo que é o dinheiro. Então o amor dele está prejudicando os relacionamentos que ele tem. E provavelmente não está prejudicando só esse. Sim. Ele, quando olha para qualquer pessoa, aí a gente vai tirar agora, vai sair do pastor. Então, quando qualquer um de nós temos o apego ao dinheiro, nosso relacionamento começa a ser prejudicado. Eu já não olho mais para a pessoa como uma pessoa, e sim o que ela pode me proporcionar financeiramente. Qual é o lucro que eu posso ter com aquela pessoa? O que ela vai me trazer que vai agregar para a minha vida financeira? E vai mais longe. Se a pessoa que está agora, amante do dinheiro, não conseguir ver que aquela pessoa vai conseguir trazer algo que agregue para a vida financeira dela, a outra pessoa é descartada. Porque não serve. Porque o amor que eu tenho é o dinheiro. Então, se todo o meu relacionamento não fizer com que eu me aproxime de dinheiro, ou não traga o dinheiro para mim, ou não faça encher os meus cofres, eu não preciso ter aquele relacionamento. Aí eu vou te trazer uma outra perspectiva do que eu vejo quando você vai falando isso. E eu quero deixar claro aqui, Paulo, que a gente tem uma base do assunto, porque nós fazemos isso, mas eu não tenho... Hoje eu estou aqui na posição de entrevistador, né? Então eu não tenho um script total de tudo que você vai falar. Isso é bom que as pessoas saibam. Então, quando você vai falando as coisas, algumas coisas vão gerando gatilhos em mim. Mas isso é proposital, né? Exatamente. Então, eu acabo te interrompendo para colocar uma outra perspectiva, porque eu tenho que aproveitar a oportunidade para te ouvir também. É até bom para as pessoas saberem que aqui, apesar de ter um script que a gente segue, a maioria das coisas que acontece aqui é o que vai surgindo naturalmente. Se elas soubessem que é por causa disso que dá 2, 3 conversas sobre o mesmo tema. Mas eu fico pensando, Paulo, você falou isso aí de mudar o tratamento porque a pessoa não tem o recurso que ela esperava. Tiago fala assim, não é acepção de pessoas, e ele está fazendo um questionamento que ele já sabia a resposta, então é um questionamento acusativo. Ele está dizendo, vocês têm acepção. E aí ele coloca isso como um fato para comprovar. Não é uma acepção quando vocês recebem aqueles que são ricos e dizem, senta-te aqui ao meu lado, nesse lugar de honra. Mas quando recebem um pobre em vossas reuniões, vocês dizem, sente lá atrás, ao estrado dos meus pés. Então ele está dizendo, isso é acepção de pessoas, isso está errado. A igreja não é um lugar onde você trata as pessoas pelos bens que ela tem e nem pela quantidade que ela pode gerar de enriquecimento para a própria igreja. Você trata todo mundo como uma única alma, porque é o valor que cada pessoa tem, uma alma. A alma do rico vale tanto quanto a do pobre, a alma daquele que tem 10 mil empresas vale tanto quanto aquele que está desempregado. É uma alma, nenhuma delas vale mais do que a outra. A gente tem notícias de um mundo evangélico que está um pouco, para ser muito carinhoso, um pouco desvirtuado dos princípios bíblicos. E como você bem falou, não é a maioria. Porque às vezes as pessoas veem 10 igrejas, 100 igrejas grandes e esquece que a gente está falando de um universo de milhares e de milhares de igrejas. Exatamente. A gente esquece que as grandes igrejas, na maioria das vezes, elas agregam o número de membros através de saquear, porque em alguns casos é essa a palavra, membros de igrejas menores, porque há uma sedução e algumas até oferecem coisas que a outra não pode oferecer e até em termos financeiros, mas não é esse o objetivo da gente aqui hoje. Mas às vezes igrejas muito grandes ganham um vulto muito maior no que fazem e as pessoas pensam que isso representa o todo, mas não representa. Na verdade, é uma pequena parte. Então, a gente tem ouvido falar de igrejas que têm áreas VIP, que quem compra o lugar
chega atrasado e o que for, passa por um lugar exclusivo, senta em um lugar exclusivo, tem estacionamento exclusivo. E toda vez que eu ouço falar disso, eu olho para a Bíblia e para esse texto. Acaso não estamos fazendo acepção de pessoas quando dizemos ao rico, senta aqui, ao pobre, senta lá onde estiver? Quando dizemos ao pobre, chegue a hora que você puder chegar o mais cedo que for possível, porque senão você não tem lugar. Mas ao rico você diz, chegue no meio do louvor, no meio da palavra, a hora que você quiser, porque o seu lugar está reservado. Tudo é o que o coração da pessoa tá realmente propenso a fazer, né, pastor? Atrelado a isso, a gente tem também o amor ao dinheiro nos traz o quê? Uma identidade distorcida. A pessoa começa a acreditar que para ela ser alguém, ela precisa ter muito. Isso é o que a gente tem visto muito hoje em dia. Então a gente vê o quê? O cara, para falar de finanças, um dia desse o cara fez um comentário numa página dizendo assim, poxa, não deve nem estar sabendo o que está falando, porque tem poucos seguidores. Eu repliquei lá para ele falando assim, não, ele sabe muito o que está falando, é uma pessoa que sabe muito do que está falando. Agora, a quantidade de seguidores pode estar mostrando coisa contrária. Então, hoje as pessoas estão... O amor ao dinheiro acaba trazendo essa identidade distorcida, porque a pessoa precisa provar algo para a sociedade ou para alguém, e isso precisa estar em número. Então, refletido nisso, né? Então, é muito feio isso. A pessoa não consegue se ver, ela precisa ter o melhor carro e muitas das vezes esse camarada vai se endividar. Não, olha, aí eu peguei num pesado agora, porque na nossa sociedade, aqui na nossa cidade, existem algumas pessoas que estão comendo caviar, como é que fala? Estão comendo caviar e arrotando. Tem um ditado que diz assim... Comendo ovo e arrotando caviar. Porque, na verdade, se mostram numa situação de que tem muito, precisa se mostrar, não quer descer daquele palanque, mas não tem um carrão, mas não está pagando, está fugindo porque já tem busca e apreensão. Então, a pessoa, quando tem apego a esse amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro, a identidade dele fica distorcida. Ele precisa mostrar que tem para se sentir alguém. Ele, por si só, não é suficiente para ser alguém. Isso é um perigo tão grande, né, Paulo? Porque isso afeta, no meu ver, muito prático, né? Não tão técnico como você tem o conhecimento, mas no meu ver mais prático, eu vejo tanta gente que muda de humor de acordo com a quantidade de dinheiro que está no bolso. Isso me deixa, às vezes, muito preocupado, porque isso demonstra que existe uma parte, um valor tão grande dado a isso, que em algum momento isso pode extrapolar os limites e fazer a pessoa perder essa identidade que você falou. E até tomar as atitudes de conduta erradas que você falou. A pessoa se vê ansiosa o tempo todo. Ele se vê na identidade dele que ele precisa ter uma quantia na conta corrente de X para cima. Sim. A hora que aquele valor está menor, a ansiedade dele fica num pico tão alto que ele ele fica desesperado. Por isso a gente percebe a mudança de humor, a mudança de atitude, a mudança de caráter nas pessoas. Por quê? Porque ela justamente essa ansiedade o tempo todo, que ela precisa ter aquela quantidade de dinheiro, e quando aquele nível fica mais baixo, ela se muda de pessoa, ela começa a aceitar coisas que ela não aceitaria, ela começa a ser uma pessoa diferente, porque a ansiedade dela está sempre no talo. Ela luta contra isso, mas isso acaba vencendo ela. Agora eu quero fechar com um detalhe que é o que mais a gente vê quando a pessoa tem um apego muito grande ao dinheiro, a falta de generosidade. As pessoas, elas são mais favoráveis a ajudar o próximo quando elas estão no nível mais próximo do próximo. Então, como eu sinto um pouco da dor do próximo, mais uma vez a gente quer deixar bem claro, não são com todas as pessoas, graças a Deus são com a minoria, mas a pessoa vai crescendo de patamar financeiro, esse nível de generosidade dele vai diminuindo. Sim. Quando deveria aumentar. Então, por isso que a gente vê algumas pessoas que se destacam, eles são muito abastados financeiramente, e eles se destacam quando se tornam um grande filantropo. Né? Então ele tem tanto dinheiro, né? É uma trava-língua. Ele tem tanto dinheiro, mas o coração dele ainda está muito disposto, ele não tem apego a esse dinheiro, ele não tem amor a esse dinheiro, e ele tem tanto que ele fala assim, cara, eu preciso fazer, e faz coisas absurdas.
com aquele dinheiro dele, cria um hospital, igual a gente tem a nossa Santa Casa aí, ele faz isso, mas são poucos. Uma grande maioria, quando começa a crescer, ele diminui essa generosidade dele. Porque algumas pessoas confundem isso porque elas dizem, não, mas tem um monte de gente que tem suas ONGs, que ajudam algumas instituições. A gente só precisa diferenciar isso, você sabe muito melhor do que eu, e talvez se eu errar, você pode me corrigir, por favor. Muitos deles só fazem isso com a parte dos recursos que o governo dá a eles de isenção do próprio imposto de renda deles, ou seja, não é um dinheiro que eles estão gastando, é um dinheiro que eles estão direcionando. Já deveria ser gasto, mas ao invés de ser gasto pagando o imposto de renda, eles direcionam para instituições. É só uma forma de direcionar. Estou errado, Paulo? Não, é a forma que algumas empresas usam para falar assim, eu não concordo com a forma como o governo usa o dinheiro, então já que eu tenho, a lei me permite isentar-me dessa parcela do imposto que a empresa tem que pagar, fazendo essa atribuição aqui, eu vou fazer porque eu acho que esse uso é melhor do que se eu deixar na mão do governo. Porque quem não sabe disso chama tudo de filantropia, mas não é isso. Filantropia é quando você tira realmente do que é seu, e isso é realmente uma parcela bem pequena das pessoas. As pessoas da sociedade olham uma grande empresa e uma pequena e falam assim, poxa, por que esse aqui consegue dar tanto? Primeiro é o nível de lucratividade da empresa, mas a gente não vai entrar tão tecnicamente nisso. Mas primeiro que essa empresa aqui, ela tem que pagar tanto de tributo que ela olha e fala assim, mas se eu der tudo isso aqui para o governo, para quê? Eu vou começar a fazer, dou um plano de saúde para o meu funcionário, eu dou isso porque isso entra como custo. Quando entra pelo custo, reduz aquela parcela da tributação. Então isso é uma questão mais técnica que a gente precisa olhar, que Sim. Às vezes isso é só uma máscara de bondade. Porque quando você fala uma pequenina parcela que faz isso, algumas pessoas já crescem e dizem, não, mas tem muita gente. Não, muita gente faz, não por filantropia, mas por não concordar com a forma como é usado. Você bem falou. Eu tenho uma conversa com um amigo meu, que a gente sempre analisa algumas pessoas que são abastadas financeiramente e vê a forma como ela faz e como a gente tem o desejo de alcançar um nível, né, de conta corrente que essa pessoa tem, a gente só fica conversando entre nós e falando assim, a gente só precisa ter o cuidado de não nos tornarmos essa pessoa. Exato. Distante do próximo, não conseguir ser sensível. Então, o amor, o apego ao dinheiro, quando a amabilidade ao dinheiro me faz perder a minha generosidade. Eu não consigo olhar o próximo mais. Será que você falou uma coisa que mexeu muito comigo aqui agora há pouco, quando você disse que quando as pessoas estão num nível menor, elas acabam tendo mais empatia. Depois que elas crescem muito, elas se distanciam muito. Talvez depois que elas crescem muito, elas começam só a querer culpar os outros e dizer tudo que os outros têm que fazer. A gente tem visto muito isso hoje em nosso tempo, né? Pessoas que crescem, avançam, aí vão para a utilização dos meios que tem, como redes sociais, dizer que as pessoas têm que fazer, elas mesmas não fazem, porque elas acham que elas estão num nível em que só falar já é suficiente. Comprovo o que eu estou te dizendo, que esses dias agora eu vi uma pessoa desabafando que foi humilhada em um lugar porque ela foi comprar algo e a pessoa que era dona do estabelecimento não aceitou que ela pagasse através de uma publicidade na rede social. Ela queria comprar e na hora de pagar, eu vou anunciar a sua loja lá, vou fazer uns 2 ou 3 vídeos anunciando sua loja e você vai ter retorno. Não teve nenhuma negociação. Não, e a pessoa disse, não, mas eu não aceito esse tipo de pagamento. Eu não acho que isso vale a pena para mim. Não teve um acordo, não teve uma conversa? E ela disse, eu fui humilhada nisso. Então, perceba, as pessoas acreditam que só falar é suficiente para fazer o que o outro precisa. Elas estão tão distantes da realidade que elas acreditam que para todo mundo isso é suficiente, mas não é suficiente para todo mundo, não é todo mundo que vai ser atingido por esse tipo de situação. Então você trouxe uma questão para mim muito séria, as pessoas não podem só desejar ser o que o outro é, sem perceber no que o outro se tornou. Tem que ter o cuidado de ter a capacidade de chegar no mesmo lugar, mas sem perder a essência. Chegar muito longe e deixar de ser quem a gente é algo que nunca vai valer a pena, Paulo. Já pensou a gente receber tudo o que quer aqui e
perder o céu? De que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se é para colocar em risco a minha alma, a minha salvação, eu não quero ter nada aqui. Eu prefiro não ter nada aqui, porque a eternidade não se compara com 30, 40, 50, 70 anos que a gente vive aqui. A eternidade é a eternidade, não tem nem comparação, né? Aquilo que é eterno não está sujeito ao tempo. Então, correr o risco de perder a essência de quem a gente é, de perder a comunhão com Deus, a salvação por causa de algo aqui, me parece a pior decisão que a pessoa pode ter. Deus sabe muito bem que existem pessoas, e eu louvo a Deus por isso, que têm a capacidade de manter a essência mesmo prosperando financeiramente, da mesma forma que já prosperaram em sua alma, já prosperaram em seu coração, em sentimentos, em tudo. Glória a Deus por isso, mas se a escolha for colocada na mesa entre ter muito dinheiro ou perder a salvação por causa do próprio dinheiro, a decisão para mim parece muito fácil de escolher. É melhor estar com Cristo eternamente do que ter muito aqui. Então eu acho que esse tema é muito sério por causa disso, porque as pessoas, elas não estão sabendo, na minha opinião, meu amigo, lidar com essas duas coisas em conjunto. Elas estão vivendo entre ter uma e outra, porque talvez algumas coisas não estejam bem definidas dentro delas. Talvez elas não conseguiram entender que elas podem ter o dinheiro sem comprometer a salvação. E por não entenderem como fazer isso, às vezes as pessoas vivem nessa briga e, infelizmente, a gente sabe que aquilo que não é visto é mais negligenciado. Aquilo que é visto geralmente tem mais atenção. Então, porque a gente não está vendo ainda a eternidade, a gente tende a valorizar aqui como algo mais importante, porque é momento. O tempo vai acabando e a gente vai dizendo assim, não, eu preciso viver o momento. Exatamente. Sabe o que eu acho mais fantástico, Paulo? É que a gente, às vezes, como servo de Deus, a gente fica muito de olho, e tem que estar mesmo, tá? Em questões espirituais, em cuidar para não cometer pecados escandalosos. Mas essas pequeninas áreas, e eu não estou falando que essa é uma área pequenina, gente, pelo amor de Deus, eu acho essa uma área enorme, imensa, mas que é tratada como pequenina, porque ela não é escandalosa como algumas outras. Então as pessoas não dão a atenção devida a isso, mas isso é um grande ladrão de paz, Paulo. É muita coisa. Um ladrão da alegria, um ladrão da paz, um ladrão da felicidade, um ladrão da sanidade. As pessoas ficam loucas, ansiosas, perturbadas por causa da questão financeira. Eu vou falar de uma personagem e eu vou querer que o senhor comente e o senhor tente encaixar esses negócios aí. Lembra daquela... desafio, hein? Lembra daquele episódio daquele camarada que chegou diante dos apóstolos e fez uma venda de um terreno? Um estava desapegado ao dinheiro. Sim. Apesar de ser a Bíblia, pelo jeito, eram pessoas que tinham condições financeiras e continuaram tendo. Percepção porque não venderam distorcida, incrível, Paulo. Porque a percepção de Barnabé, qual foi? As pessoas estão necessitadas, então ele tem essa generosidade não comprometida, mas a generosidade permanente. Então, como a igreja tinha o costume de dividir, que é um costume que infelizmente muitas pessoas perderam, mas a igreja tinha um costume de dividir. Mas então, perderam por quê, pastor? Perderam porque o dinheiro passou a ser o Senhor. E infelizmente as pessoas também começaram a gerar esse sentimento de perda da generosidade dentro da igreja à medida que eles começaram a se aproveitar dos outros. Sim, o dinheiro ficou sendo algo muito importante. As coisas se descentralizaram. Antes o recurso era colocado aos pés dos apóstolos. Que sabiam muito bem como usar. Sabia quem precisava e havia honestidade em todos os lados. Então a igreja, amigo, por ter mudado um pouco ao longo do tempo, como você estava falando aí da questão do dinheiro, acabou destruindo um pouco essa questão da generosidade. Mas Barnabé, quando vende a propriedade que ele tinha, a Bíblia diz que era um levita de Chipre. Chipre é uma ilha, é um lugar de pessoas que tinham uma certa condição financeira para ter um terreno lá, e ele vendeu uma propriedade lá e com certeza deveria ser uma propriedade bem cara, e ele pegou e depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ou
e aí eu vou só parafrasear aqui um pouquinho, ainda que ele tivesse depositado apenas uma parte do que ele vendeu. A única coisa que ele não podia fazer era mentir, dizer que tinha sido tanto, não. Ele depositou o valor ao pé dos apóstolos. Aquilo gera comoção na igreja, lógico, as pessoas estão vendo aquilo ali. O benfeitor, ele vai ser amado em tudo quanto é lugar. Não é que as pessoas vão idolatrá-lo, adorá-lo, mas é impossível que você seja um benfeitor, que faça uma coisa boa, e as pessoas não tenham a disponibilidade de te agradecer. Só quem foi ingrato não vai fazer isso. As pessoas começaram a agradecer a Barnabé pelo que ele tinha feito e Até isso... porque teve muita gente que foi abençoado com aquilo. Saiu da miséria com a forma como ele abençoou e passaram a ter alguma coisa, passaram a ter comida, passaram a ter o que comer. O que acontece com isso é que isso gerou um sentimento equivocado no coração de Ananias e Safira. Porque o sentimento deles nunca foi abençoar as pessoas que necessitavam. O que eles queriam era o que Barnabé tinha recebido, aquela posição de somos os maiores ofertantes, somos aqueles que deram. Eles queriam aquele vulto de agradecimento que Barnabé recebeu. Então eles foram lá, combinaram entre si, venderam uma propriedade, retiveram parte do valor, porque a intenção não era ajudar, a intenção era ultrapassar o valor da oferta de Barnabé e depositar a oferta. E a pergunta de Pedro talvez fosse a pergunta que eles não esperavam que fosse feita, porque eles estavam vendo pessoas depositarem e Pedro nunca perguntou nada. Ninguém. Mas, de repente, eles se deparam com a realidade de que Deus conhece tudo. Então, Pedro, movido pelo Espírito Santo, pergunta a Ananias, foi esse o valor da venda da propriedade? E agora? E agora ele tem um confronto entre aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele deveria fazer. Então ele poderia decisões comprometidas. Ele poderia não ter comprometido as suas decisões e ter dito, não, Pedro, na verdade nós precisamos ficar com uma parte que a gente tinha que fazer algumas coisas, mas resolvemos que essa parte nós daríamos de oferta para ajudar as pessoas. Fomos movidos ao ver a generosidade de Barnabé. Ah, ok, mas não. Ele demonstra que o coração dele estava nos aplausos, então ele diz, foi isso. Então Pedro diz, por que você inclinou o seu coração para mentir contra o Espírito Santo? Bom, caiu, morreu. Daqui a pouco chega a esposa. Foi, portanto, que vocês venderam e ela tinha combinado com o marido que a mentira seria aquela. Então ela diz, foi sim. Aí Pedro diz, por que você entrou em conluio com o seu marido para mentir ao Espírito Santo? Aos pés dos que sepultaram ele, você será sepultada também. Ela caiu e morreu. Isso trouxe temor sobre a igreja. E, logicamente, a igreja percebeu que não dava para tratar a generosidade como um trapulim para o engrandecimento. Não dava para tratar a forma de ofertar e dizimar para tentar receber algo em troca. Agora você sabe, Paulo, para eu devolver para você, logicamente, eu só estou respondendo uma pergunta que você me fez e aproveitando para falar um pouquinho, mas você sabe que uma vez, aqui na nossa igreja mesmo, uma pessoa chegou para mim e fez essa pergunta? Olha. Pastor, eu sou o maior dizimista da igreja, não sou? Eu olhei para aquela pessoa que não está mais conosco e falei assim, na verdade não é, mas eu vou te fazer uma pergunta, o que é que você quis dizer com isso? Qual é a sua expectativa ao me perguntar isso? Não, pastor, foi não, porque se a sua expectativa for receber algum tipo de tratamento diferente em troca disso, você está enganado. Não, pastor, não foi isso não, foi só uma curiosidade. Tudo bem, não. Mas para satisfazer a sua curiosidade, não é não. Às vezes as pessoas demonstram que os motivos delas continuam os mesmos daqueles que foram movidos equivocadamente como Ananias e Safira lá atrás. As coisas não mudam, Paulo. Os princípios e o coração das pessoas continuam o mesmo. Ou seja, nem sempre a generosidade é por generosidade, é por um outro desejo. Então, pessoas assim, geralmente, elas vão perseguir pessoas que cedem a esse tipo de desejo. Se você tem lá na empresa, ou que você gerencia, ou na que é sua, uma pessoa que esteja atrás de ganhar algum tipo de benefício ou crescimento através, vou usar a expressão normal, né, de puxar o saco, de ficar bajulando, na linguagem mais formal, as pessoas,
e ela percebe que você não faz isso, ela vai ver se tem algum outro gerente, algum outro sócio, alguma outra pessoa que ela consiga convencer através dessa atitude para ganhar algum tipo de retorno. E quando isso chega, de repente, ao ponto de uma conversa entre sócios, essa pessoa, e aí muitas vezes isso vai gerar o conflito, ela não merece. Mas ela... Por quê? Porque uma pessoa convencida Sim. pela bajulação, Sim. ela se deixa, ela se deixa cegar por esse tipo de comportamento e não percebe as falhas reais e as pessoas que realmente merecem. Então, pessoas que são propensas a uma atitude errada, elas vão procurar pessoas que sejam convencidas pelas suas atitudes. Pessoas que pensam que a igreja é um canal de crescimento através de uma doação ou de uma falsa generosidade, vão atrás de líderes que estão sendo movidos por pessoas que fazem isso. Então, quando elas encontram alguém que se move em direção a elas para lhes beneficiar por causa disso, elas param ali e ficam. Tudo que elas querem, se elas querem que um filho entre no ministério de louvor, se elas querem que um filho se torne pregador, se elas mesmas querem ser, se elas querem que um filho seja o personagem principal na peça, na cantata de Natal, elas fazem uma doação em troca daquilo acontecer. Ô irmão, meu filho estava tanto querendo participar dessa cantata aí, que vai ter no ano que vem, né? E olha, eu vou dizer uma coisa a você, ele faria um Jesus maravilhoso. E por falar nisso, irmão, deixa eu perguntar uma coisa a você, Deus tem me abençoado muito aqui, em que a gente pode ajudar aí? Amarrou uma transação econômica ali. Paulo, isso é terrível. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade porque Ele tentou amarrar uma transação econômica. Eu tenho um relacionamento de amizade com você há muitos anos já, né? Já vai mais de década, né, amigo? Olha que coisa, né? E eu sei o quanto você é abençoador com tudo que a obra de Deus precisa. Eu posso dizer com toda certeza, você nunca me pediu nada, nem menção, nem que eu avisasse alguma coisa que você fez. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa aqui na nossa igreja, você conhece e sabe. Então, quando essa pessoa que não está mais conosco chegou e fez esse tipo de colocação, eu percebi que o que ela queria não ia durar muito tempo conosco, porque não íamos entregar a ela aquilo que ela espera. Não se encaixa. Não se encaixa. Aquilo que a gente falou, quando a pessoa está atrelada ao amor e dinheiro, ele precisa de reconhecimento. E isso é triste demais, porque a generosidade deveria ser um recurso comum. Quando eu digo comum, é um recurso natural daquele que foi abençoado. Quanto mais eu sou abençoado, eu tenho mais condição. E a Bíblia diz assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Porque se eu dou é porque eu tenho, tanto para mim quanto para abençoar. E se eu recebo é porque eu não tenho nem para mim. Então eu sou muito mais feliz quando eu posso abençoar do que quando eu só preciso receber. Então isso é um princípio bíblico. E quando as pessoas não entendem isso, elas pervertem o sentido da generosidade. A Bíblia diz que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Paulo, tem gente que liga para mim de vez em quando e fala, pastor, tem alguém precisando de uma cesta básica? Eu falo, que tenha me procurado, não. Então, se alguém te procurar, pastor, pode me falar que eu vou lá e compro, mas eu deixo com o senhor, tá? Não precisa falar que foi eu, não. Pois é, mas a Bíblia nos orienta que a nossa mão esquerda não sabe o que a direita fez, né? Mas o senhor fez uma pergunta, o senhor falou assim, as pessoas hoje são muito conhecidas pelo que possuem. Acho não, nós temos certeza. Nesse patamar de vida, nós não temos nada. Nada. A Bíblia diz que tudo aqui, acima dos céus e abaixo dos céus, pertence a Ele, tão somente a Ele, e é dele que tudo isso. O que o Senhor nos permite nesse patamar de vida aqui é sermos o que Ele chama de mordomo. Ou seja, o que é o mordomo? O mordomo é aquele que administra algo que não é dele. Exato, amigo. Tudo pertence ao Senhor, inclusive a minha vida. Ele fala assim, eu vou permitir que vocês sejam mordomo. Ou seja, vocês administrem aquilo que é meu. Sim. E eu confio em vocês para isso. Perfeito. Ou seja, quando eu começo a ter esse entendimento de que nada é meu e que o Senhor entregou algo que Ele criou com muito carinho para mim, e Ele fala assim, eu confio tanto em você que eu deixo você administrar isso. Isso, no mínimo, tem que gerar em nós um temor muito grande de como eu vou fazer isso. Se a gente toma conta do que é dele, a gente não pode acreditar
que vamos fazer o que quisermos sem sermos cobrados. O mordomo precisa prestar conta. Uma hora a gente vai ter que prestar conta daquilo que é dele e está com a gente. Porque é uma outra característica do mordomo. O mordomo, além dele administrar algo que não é dele, ele precisa prestar conta de tudo aquilo. Ele não pode tomar a decisão. Hoje, o ser humano está se achando dono do planeta e fazendo do planeta o que quiser. Mas não é. Não é. Nós deveríamos estar ainda, como foi nos tempos muito antigos, ainda perguntando ao Senhor o que ele gostaria que fosse feito, como deveria ser procedido, tudo, e nós estamos nos achando tão dono de tudo que a gente está fazendo tudo de qualquer jeito. Porém, a gente não pode esquecer que um dia o dono vai chegar e vai pedir contas. Com certeza, Paulo, você já leu a Bíblia dizer que Israel ficaria os anos que ficou no cativeiro para pagar os anos de descanso que deveriam ter dado à terra. Olha só. E não deram. Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão devendo 70 anos para mim aqui, porque vocês começaram a habitar na terra e era para plantar e colher 6 anos, dar 1 ano de descanso. Vocês não acreditaram, não confiaram em mim, não obedeceram, não deram descanso à minha terra, então vocês vão ficar 70 anos lá para ela descansar. É isso que você está falando e é muito sério. A gente é responsável em administrar cada um dos bens que a gente recebeu. E isso, Paulo, é muito sério para todos nós servos do Senhor, porque embora as pessoas acreditem que o financeiro, o dinheiro tem a ver só com este mundo, mas ele revela aquilo que nós somos, como você falou, e essa frase ela tem que estar sendo repetida talvez a cada 1 minuto do que a gente está falando aqui. O dinheiro revela aquilo que está na nossa alma. E a Bíblia já diz isso. Se você é fiel no pouco, e a Bíblia está falando ali de finança, só ler, não é só sobre espiritualidade, fiel no trabalho pequeno não, que Deus... Ali era bem específico. Bem específico. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A Bíblia chega a dizer que se nas riquezas de ordem injusta... Por que são injustas? Porque por mais que você seja honesto em trabalhar para ter, mas como que você sabe se quem te pagou foi honesto também? Como que você sabe que a pessoa que comprou um produto daquele que te contratou conseguiu aquele dinheiro de forma honesta? Então a Bíblia diz, das riquezas injustas, adquiridas de forma injusta, vocês não forem fiéis, quem vos dará aquelas que são realmente verdadeiras? Então, há uma medição divina em relação ao que há na nossa alma pela forma como a gente lida com aquilo que é o mais material possível, que é o dinheiro, porque não compra o céu, não compra a felicidade, só compra coisas materiais. Alguém vai dizer, pastor, mas quem tem dinheiro tem um caminho mais fácil para resolver problemas que automaticamente trazem felicidade. Concordo, quem tem dinheiro tem recursos e possibilidade de resolver muitos problemas que as pessoas... A falta do dinheiro vai tornar um pouco mais difícil. Muito mais difícil, mas ele não compra a felicidade, ele te ajuda a resolver problemas que podem gerar em você essas possibilidades de felicidade. Então, é uma medição, amigo. Então, o que você está falando aí tem que ser entendido pelas pessoas como um ensinamento e mais um termômetro para a percepção do que a gente realmente é diante de Deus, diante da sociedade, diante de tudo. Quantas pessoas desprezam os outros apenas pela forma como elas estão? Então é um termômetro de medição da nossa alma, da forma como a gente está lidando com as pessoas na sociedade, com as questões da igreja, as questões espirituais, relacionamento fraternal com os irmãos da fé, relacionamento familiar, ansiedade que é gerada pela falta do dinheiro e que destrói relacionamento familiar. Tem pessoas que quando estão sem dinheiro, a mulher não pode dizer oi, que a pessoa já está explodindo. Então, nós estamos falando de termômetros que revelam questões que estão dentro da gente e que se tem pessoas passando por isso, tem que dar um alerta e dizer, opa, deixa eu entender o que eu preciso fazer para mudar, porque desse jeito aí eu estou me autocondenando com as minhas atitudes. Então, isso é muito sério, amigo, isso é um termômetro. Sério. Deus nos colocou como mordomo para administrar algo que é dele, vamos prestar conta disso, a exigência dele é que nós façamos com zelo, que cuidemos com muito zelo daquilo que ele coloca à nossa disposição, e a gente está falando de tudo.
Deus tem colocado nós dons, tem colocado finanças, tem colocado família, tem colocado a sociedade, tem colocado nossa mão de obra. Isso tudo somos mordomos daquilo, porque se tudo pertence a Deus, até o meu trabalho é dele, até a minha existência é dele. Eu tenho que viver e cuidar disso com muito zelo, porque não é meu. Nós somos um pouco parecidos em algumas coisas, a gente estava falando sobre emprestar. Obrigado, amigo, que me sinto honrado. A gente estava falando sobre o nosso ciúme dos nossos livros. Sim. De emprestar o livro para alguém, aquela pessoa não ter o mesmo cuidado que a gente teria. Eu perdi alguns. E a gente chegou a falar o seguinte, que quando eu pego alguma coisa de alguém, eu cuido daquilo melhor ainda do que se eu cuidasse se aquilo fosse meu. Porque existe um zelo, uma preocupação, Sim. não é meu. E eu preciso entregar da mesma forma e, se eu puder, até de uma forma melhor. É melhor. É porque aí, Paulo, revela também o nosso cuidado, o nosso nome está em jogo, não é só o material. E quem valoriza isso realmente vê a importância disso. Uma outra característica que o mordomo tem é agir conforme a vontade do dono. Senão você não era administrador, era dono. Então nós, como mordomo daquilo que Deus nos colocou, nós não podemos agir conforme a nossa vontade. Sim. Nós temos que saber qual é a vontade dele, a vontade do Senhor, para agir naquilo que ele é proprietário. Sim. Então, até na nossa vida, nós não temos autonomia dela completamente. A gente precisa saber, Senhor, o que é? Qual a tua vontade na minha vida? Com os dons que o Senhor me deu, qual é o caminho que o Senhor quer que eu faça? Porque a nossa preocupação como mordomo é fazer a vontade dele. Perfeito. Exatamente, é assim que a gente tem que ser. A gente não tem que amar o dinheiro. E a gente descobriu lá quais são as características que é o amor ao dinheiro. A gente identificando aquilo ou fugindo daquilo, a gente já está num bom caminho para os próximos itens que a gente vai seguir. Ter a consciência de que não somos dono de nada. Perfeito. Tudo pertence a ele. Esse é um quesito primordial para nós seguirmos daqui para frente. Tudo pertence a Deus. Lembrei de um negócio que agora, para a gente terminar rindo um pouquinho, tá? Lembrei de um meme que eu vi esses dias. Eu fico rindo à toa com aqueles Tem um negócio que é interessante. aqueles Tem hora que eu acho engraçado é a capacidade do cara criar aquilo. Não, da criatividade, né? Não é quadrinhos evangélicos, mas aqueles bonequinhos que o pessoal cria aí, animação que eles fazem, né? E, camarada, olhando para um carro e falando assim, que máquina, hein? Em nome de Jesus eu vou comprar um deles. Aí olha pro lado, tá figura de Jesus. É o quê, rapaz? Em nome de quem? Meu nome? Tu tá devendo a tua mãe há 5 anos e tu não paga e quer comprar em meu nome? Compra no teu, cabra. Sai fora, ué. Então tem gente que por não fazer as coisas certas, tá querendo comprar as coisas no nome dos outros. Mas se a gente não fizer o que tem que fazer, a gente não consegue nem ter mais o nome, né, amigo? Exatamente. Deixa Jesus. Tem coisa que a gente vai ter que deixar um pouco Jesus. Jesus não vai querer, não é nem que a gente vai deixar de fora, a gente tem que chamar ele sempre, ele que não vai querer entrar. Exato, ele vai dizendo isso aí não dá pra entrar. Eu te conheço, cabra. Eu te conheço muito bem pra entrar nessa furada. Vamos consertar algumas coisas aí primeiro. Mas esse é o nome mesmo, no meu não. Eu até coloco o meu nome, mas você precisa acertar uns negocinhos primeiro. Senão não vai dar certo. Aí vamos embora então hoje, né, amigo? Terminar aqui. Vamos lá, isso aí. Próximo episódio a gente fala um pouco mais sobre isso. Espero que você tenha a mesma fome e sede de aprender como teve hoje. Deus abençoe muito vocês. Ficamos aqui com o apoio da igreja e de pregar em nossa igreja, Rua Ricardo Quitete 139, Parque Jockey Clube, Campos dos Goitacazes, culto, quinta, domingo, toda terça tem episódio inédito do nosso podcast. Não curtiu ainda? Curte, não compartilhou? Compartilhe. Não comentou? Comente, ajude no nosso engajamento aí. Quando você curte, comenta, compartilha. Logicamente você nos ajuda no engajamento, compartilhe com as pessoas. E toda pergunta a gente está de olho lá, a gente responde. Está de olho e responde para compartilhar com vocês, tá bom? Também apoio do Evolver Instituto de Educação, do Batata Show, Lanchonete Pizzaria, Elétrica, Autoelétrica e Ar-Condicionado. Durante o podcast você viu várias vezes aí todas as informações, viu agora novamente e você, por favor, abençoe esses irmãos para que, da mesma forma que eles têm nos abençoado, eles também o sejam e você será também. Que Deus abençoe muito vocês. Até o próximo episódio, falando de vida e muito mais. Siga a gente nas redes sociais aí, tá? Instagram,
TikTok, no YouTube. Vamos juntos glorificando o nome do Senhor. Um abraço, povo querido. Um abraço.